pessoal! Eu tô aqui hoje para bater um papo sobre saúde com vocês, a convite do Hub Saúde. Eu me chamo Thaís Bueno e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre experiência do paciente. E para isso eu quero convidar a Kelly Cristina Rodrigues. Eu vou pegar aqui para ler, porque é um currículo extenso. A Kelly é um verdadeiro guru quando o assunto é falar de experiência do paciente, né? Então, ela é fundadora e CEO da Patient Centricity Consulting, a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui no Brasil. Ela é partner do EAXP, é assim que fala? IEXP. Ah, bem mais fácil. Instituto de Experiência de Paciente da Espanha. Ela é executiva com mais de 25 anos de atuação na área da saúde, especialista em experiência do paciente, com cursos em Design in Healthcare, engajamento de pacientes e colaboradores, experiência de pacientes e liderança na Cleveland Clinic, Barry Institute, entre outras instituições americanas e europeias. Ela é graduada em Relações Públicas pela Universidade Metodista, MBA em Marketing de Serviços pela ESPN e com módulo em Negócios Internacionais na Universidade de Nebrija, na Espanha. XBA na Startse dos Estados Unidos e na Nova School of Business and Economics de Portugal. E imersão... Você produz uma imersão, né? Não, essa foi a que eu fui participar. Essa imersão foi no Vale do Silício também, para entender como a gente traz exponencialidade para a experiência do paciente. Além disso, gente, ela é professora de experiência do paciente na Fundação Getúlio Vargas, na Fundação Dom Cabral, na PUC Rio Grande do Sul, entre outras. Ela é membro do Centro de Estudo de Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas Saúde e líder do Grupo de Trabalho Técnico em Experiência do Paciente da SOBRA-SP, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Além disso, ela é autora do livro Experiência do Paciente, como criar, implementar e gerir bem um programa de excelência e experiência no paciente, a sua primeira publicação no Brasil sobre o tema, né? Isso mesmo. Ai, só de falar isso tudo já me deixou aqui sem fôlego. É muita informação, é que são muitos anos de carreira. Acho que é por isso que tem tanta informação assim. Obrigada, Thaís. Seja muito bem-vinda, Kelly. Muito obrigada. A gente quer, antes de começar a falar um pouquinho sobre a parte técnica, eu queria que você me contasse um pouquinho do que te levou a trabalhar com experiência do paciente. Quem é a Kelly antes da Patient Centricity? Então, eu trabalho na área de saúde, como você viu aí, há muitos anos. Já parei de contar, gente, quanto tempo. Mas, enfim, eu já atuava, eu era superintendente de marketing de uma organização que tinha home care, tinha centro de dia para idosos e tinha um hospital que a gente chamava de um hospital intermediário, que não era um hospital de alta complexidade. E nesse meio tempo, minha mãe tinha 58 anos, super jovem, teve um câncer muito agressivo, que teoricamente ela não tinha nada e de repente ela descobriu que estava com câncer. E ela teve esse diagnóstico, ela estava sozinha no quarto, ela me ligou chorando, eu fui até o hospital conversar com o médico disse assim para mim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. E aí, eu não vou nem contar toda a jornada, porque senão eu vou ficar o podcast inteiro falando disso. Mas o que eu senti foi... a minha mãe morreu em 1 ano desde a descoberta da doença. E o que eu entendi foi o seguinte, se eu que conhecia todo mundo, trabalhava na área de saúde há tanto tempo, minha mãe tinha um plano de saúde privado com acesso aos melhores hospitais de São Paulo, e ela teve aquela jornada. E eu comecei a me questionar muito, quem não tem nada, né? Quem não conhece alguém, quem tem sistema público e não tem nem a questão do letramento em saúde, como que é isso? E foi isso que, na verdade, me instigou, mas não existia nada sobre experiência do paciente. Então, minha formação era marketing, eu já achava que dentro de uma instituição de saúde eu era uma das pessoas mais focadas no cliente, no paciente. E o que eu sempre digo, quando a gente passa as coisas na nossa própria pele, é que faz com que a gente tenha uma outra visão. Eu sempre dou, Thaís, me permite até falar uma coisa, que eu sempre dou um exemplo de um paciente nadando de uma margem do rio para o outro. O médico, o profissional de saúde vai olhar e vai falar assim, eu entendo onde vai ser mais raso, onde vai ser mais profundo, mas quem está nadando é o paciente. Isso faz toda a diferença. Então, foi isso que me despertou. Eu continuei nessa instituição mais um tempo
e não conseguia mais. Eu via que não conseguia mudar o ecossistema ali, sabe? E aí teve uma jornada toda de um convite para ir trabalhar numa consultoria de experiência do cliente, onde o CEO dessa empresa era uma pessoa muito futurista, e ele via muito que o mercado americano já estava olhando a experiência do paciente. E aí eu fui para os Estados Unidos estudar na Cleveland Clinic, que é uma referência no assunto, e foi assim que começou a jornada. Eu fundei a empresa em 2015, comecei a estudar em 2014. Nessa época, a gente tinha um hospital especificamente no Brasil, que era o Einstein, que estava já estudando o tema, mas mais ninguém. Então, por isso que eu fui a primeira consultoria, porque tinha um hospital que já estava olhando para isso, já estava começando a estudar o tema, mas eu fiquei muitos anos pregando no deserto, falando para um mercado que falava que bacana, mas e daí? Então, realmente as coisas começaram a acontecer no Brasil, efetivamente, a falar de experiência do paciente de uma forma mais robusta a partir de 2016. Ótimo. A gente escuta muito do pessoal de saúde assim: ah, mas eu trabalho com doenças, as pessoas estão tristes, é que elas não querem saber da experiência que elas vão ter aqui, né? E eu costumo falar que a gente pode viver boas experiências até nos momentos difíceis, né? Assim como você, eu tive um evento com a minha mãe, passei por um período no hospital, tiveram várias experiências negativas que poderiam ser melhoradas, mas tiveram várias que me impactaram positivamente ali também. Várias pessoas que eu não esqueço pela forma como eles nos trataram, como eles nos olharam diferente, né? Thaís, até no momento mais difícil, isso faz toda a diferença. A gente diz que a experiência do paciente não é satisfazer o paciente, mas ela deixa os pacientes satisfeitos. Você pode ter um resultado positivo e ter uma experiência negativa. Ah, fui passar por uma internação. Tecnicamente, deu tudo certo, mas a tua experiência foi terrível. E você pode ter um desfecho, ter dado errado, o desfecho ter sido ruim, mas a tua experiência ter sido positiva, porque você foi acolhido. Então, assim, experiência do paciente, gente, não é satisfazer o paciente, é a gente trazer melhores desfechos clínicos. Agora, tudo isso que vem com esta experiência, o acolhimento, o ser bem tratado, o ambiente que você está, tudo isso faz a diferença. E aí tem a história um pouco do que é a experiência do cliente e do que é a experiência do paciente. Mas né? antes da gente entrar nisso, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que é essa era da experiência, que a gente escuta muito, que a gente está vivendo isso hoje, mas o que é a era da experiência para você? Bom, vamos lá. Acho que agora a gente está ainda em outro salto. Mas se a gente parar para pensar, vamos lá. 30 anos atrás, a gente não tinha internet. Parem para pensar, gente, 30 anos atrás. Então, assim, quem é um pouquinho mais antigo fez trabalho, tipo eu, fez trabalho na biblioteca. Os meus filhos fizeram trabalho, faz trabalho de escola onde? Dando um Google, não é? Então, assim, todas as coisas mudaram. E isso também mudou em todos os negócios, em todo o sistema. Saúde veio depois. Mas o que acontecia? Se a gente tinha antes uma má experiência com qualquer tipo de serviço ou produto, a gente ia lá e falava para os nossos amigos e para os nossos familiares. Então, a gente dizia que a propaganda do marketing, boca a boca, chegava em até 9 pessoas, né? E aí, hoje, a gente tem um problema com produto ou serviço, a gente vai lá para as redes sociais e a gente fala com os nossos milhares de amigos que a gente nem conhece, né? E atinge muitas pessoas. Então, esta era da experiência, hoje, é a era da experiência do cliente, onde o cliente está no centro. A gente, como cliente de qualquer tipo de produto ou serviço, a gente tem uma voz que a gente não tinha antes. Então, na área de saúde não é diferente. Na área de saúde vem com outros componentes, com outras questões aqui, mas a gente está na era da experiência em todos os níveis e é um caminho sem volta. E agora a gente está no outro salto quântico, né, com todas as coisas que estão acontecendo aí de inteligência artificial, enfim. Então, a gente é um caminho sem volta de qualquer forma. E você fala ali da experiência do cliente. Eu queria que você me falasse um pouquinho da diferença. O que muda da experiência do cliente para a experiência do paciente? Ou é só a nomenclatura? Não é só nomenclatura. A experiência do cliente, então, nós, como clientes de qualquer tipo de serviço, a gente está cada vez mais exigente. Por quê? Porque a gente tem cada vez mais acesso. E o acesso faz com que a nossa expectativa aumente. Então, vamos lá. Você vai para um hotel, você vai de férias, você pagou lá um hotel super caro,
você sabe que o combinado é, no mínimo, você ser tratado muito bem, certo? Então, é assim, a tua experiência do cliente tem que ser maravilhosa, a entrega do serviço tem que ser muito boa, tal. Quando a gente está falando aqui da experiência do paciente, eu tenho outros fatores emocionais que estão envolvidos aqui. E aqui eu estou falando da experiência de um paciente que está verdadeiramente doente. Por isso que na experiência do paciente a gente tem a pegada da experiência do paciente e da experiência do cliente. Então, uma pessoa que está extremamente doente, ela está completamente fragilizada. Emocionalmente, ela está no chão. Então, o nível dela de exigência não vai ser exatamente para a infraestrutura, para o cafezinho, vai ser para outras coisas, para outras questões. E por isso que a gente desenvolveu um método onde a gente olha, se a gente parar para pensar, o que é a experiência do cliente? A experiência do cliente é a gente entender a jornada dele, onde ocorrem as experiências mais difíceis para a gente melhorar e as melhores para a gente impulsionar. Sim. Quando a gente fala da experiência do paciente, na Patient Centricity a gente criou um método, até porque como minha formação é marketing, as pessoas acham que experiência é só a gente falar de marketing. E experiência do paciente é a gente entregar melhores desfechos clínicos no final do dia. Então, a gente tem 3 pilares estratégicos da experiência. Primeira questão é segurança e qualidade assistencial. Não dá para a gente estender o tapete vermelho para o paciente e causar um evento adverso. Então, a primeira coisa é um cuidado seguro. Primeiro pilar. O segundo pilar é o cuidado centrado. O que é o cuidado centrado? É educar o paciente na patologia dele. O paciente não tem obrigação de saber o que é aquela doença ou o que é aquele nome técnico, principalmente quando ele está passando por aquilo a primeira vez. Então, é educar o paciente, dar apoio para o autocuidado, engajar o paciente no tratamento, dividir decisão clínica quando possível. É o cuidado coordenado. Quando você tem uma patologia que ela não é clara e você tem vários especialistas envolvidos, quem coordena o teu cuidado? Sim. Né? Então, é o cuidado personalizado. A Kelly é diferente da Thaís. E por mais que eu tenha um protocolo específico para atender, essa perspectiva vai ser diferente. Então, vamos lá. Tudo isso é cuidado centrado, que é o que a gente está mais longe no Brasil. Tá? Se a gente vê os modelos aqui na Europa, isso é muito forte. É bem diferente do que a gente vivencia aqui, é uma questão até cultural. E aí eu posso ter um cuidado seguro e não necessariamente ser centrado no paciente. Então, é aqui que a gente precisa mudar, porque é o cuidado centrado que vai ajudar a gente a melhorar muita coisa, tanto o desfecho clínico quanto a própria performance das instituições de saúde. E o terceiro pilar estratégico é a excelência na jornada, que é igual à experiência do cliente. Então, é sim a gente olhar a jornada clínica e não clínica e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis. Então, tem uma diferença grande aqui entre as duas coisas. Nossa, é muito legal você falar isso. Quando você fala do cuidado centrado, lembrou muito quando minha mãe teve AVC, né? Minha mãe foi fazer uma cirurgia para isolar 2 aneurismas, um rompeu durante a cirurgia. E quando o médico veio dar a notícia pra gente, ele falou primeiro que o seu chão sai, você não tá escutando tudo em eco, é uma coisa indescritível, só quem já passou sabe. E aí a minha irmã perguntou pra ele, mas ela vai ficar com alguma sequela? E ele falou assim, sim, com hemiplegia e afasia. E eu lembro que os próximos, sei lá, 1 minuto, eu não escutei o que ele falou, porque eu ficava assim, repetindo na minha cabeça. Hemiplegia e afasia, pra eu não esquecer, pra eu procurar no Google depois. Porque ele emendava uma coisa na outra, não abria nem espaço pra eu perguntar pra ele, e eu não conseguia saber o que aquilo significava, né? Pra quem não sabe, ela não mexe um lado do corpo e ela não fala, né? É essas duas, a hemiplegia é um lado do corpo e a afasia é a fala. Se bem que o pessoal daqui é tudo saúde, né? Mas era uma coisa assim que eu entendo que pra ele é uma coisa rotineira, mas ele tem que entender que a pessoa que ele tá conversando não é, né? É isso, Thaís. Essa é a grande questão. Eu não acredito, como a gente estava conversando, né? Eu não acredito que nenhum profissional de saúde vai ser áspero ou vai ser extremamente técnico porque ele não tá nem aí para as pessoas. Não é isso. Mas eu acho que o dia a dia faz com que as pessoas se desconectem daquilo que é o core delas, daquilo que é o propósito delas. Então, nós que trabalhamos na área de saúde, não importa que seja só o médico, a gente trabalha, nós não somos gestoras, mas a gente também, aliás, nós não somos assistenciais, mas a gente também trabalha na área de saúde. Todos nós estamos cuidando de pessoas. E você, que é profissional de saúde, assistencial, você está sempre cuidando do amor de alguém. Então, essa pessoa, você sempre tem que pensar o seguinte: se fosse a sua mãe, você falaria desse jeito? Se fosse o seu filho, você falaria assim? Se não, então você precisa pensar. Então,
a grande questão é muito difícil a gente ter empatia. A gente fala hoje muito de empatia na área de saúde, mas é difícil a gente ter empatia por uma coisa que a gente nunca teve, nunca passou. Então, o que a gente precisa aprender a ter é, no mínimo, compaixão. Sabe? Como é que eu olho para essa pessoa e eu consigo apoiá-la e ajudá-la de alguma forma. E só voltando nessa questão que você falou, do que o médico falou para você, os termos técnicos. Nós que não somos da assistência, nós não temos obrigação de saber isso. E o que é óbvio para você que é profissional de saúde, não é óbvio para o paciente nem para a família. O óbvio precisa ser dito. Então, assim, ela pode ficar com uma sequela assim, assado, vamos observar, e não dar essa também notícia desse jeito, né? Tudo ao mesmo tempo agora, que é aquela coisa, bom, já falei, já dei o meu check. É como a gente fala, em que momento a gente fala. E um dos grandes problemas, isso em todas as instituições, a gente pode dizer, é a questão da comunicação. É da comunicação, como eu me comunico com o paciente, com o familiar, mas também como eu me comunico entre equipe, enfim. Então, esse é um outro grande ponto que a gente precisa melhorar muito na experiência do paciente. Nossa, realmente. Existe uma falha na comunicação muito grande, pelo menos nas experiências que eu tive, muito grande, né? Dos médicos chegarem, plantonistas passarem, nem olha a ficha que está tudo anotado, né? E que passam horas preenchendo aquela ficha e ninguém olhava aquilo. Era uma coisa que realmente causava ali um ruído na nossa experiência ali dentro, né? É péssimo. Não tem uma coisa que deixa você mais inseguro do que passar um profissional falar uma coisa, passa o outro e fala outra. Quer dizer, você fala assim, ninguém sabe o que está acontecendo comigo ou com a pessoa que eu amo. Então, isso precisa mudar já. Nossa, perfeito. Eu queria que você me falasse, o seu método é constituído nesses 3 pilares. Foi você que construiu essa metodologia. Isso. Não, nós construímos na Patient Centricity essa metodologia olhando para esses 3 pilares estratégicos, porque a gente entende que essas 3 questões, elas fundamentam, elas embasam. Mas o que é que vai suportar os 3 pilares estratégicos? Aí é algo que parece muito com o movimento da experiência do cliente também. É uma cultura organizacional que realmente privilegia o paciente, né? Hoje a gente fala muito de o paciente no centro, e eu vejo que isso ainda é um discurso muito grande. E, gente, nunca vai ser só o paciente, nunca, né? Vamos dar voz ao paciente, vamos elevar a voz do paciente. Elevar a voz do paciente, o paciente nem tem voz. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa incluir o paciente, a gente precisa incluir a família, para que ele seja membro da equipe. Eu falo muito disso no livro que eu lancei. Ele precisa estar junto, ele precisa fazer junto, né? Então, a gente precisa ter uma cultura organizacional que realmente olhe para isso, que não seja só um discurso. Eu vejo hoje muitas instituições falando muito de experiência do paciente, mas ainda com um discurso muito grande. Vamos olhar a experiência e está olhando só nível de satisfação e está olhando só NPS. Quer dizer, está focado muito mais na experiência do cliente do que exatamente fazer o diferente, ou mudar a cultura no aspecto clínico, de desfecho clínico e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa ter uma cultura que realmente privilegie isso, que traga os profissionais da assistência para entender a real importância de incluir o paciente e de fazer algo junto com os pacientes em todos os aspectos, seja para co-criar serviços, seja para melhorar a atuação dos serviços atuais. Então, tem muita coisa para ser feita aí. Então, vamos lá. Cultura organizacional, liderança. A gente precisa ter uma liderança que apoie. Se a gente não tiver uma liderança que realmente acredite na importância da experiência do paciente, vai ser só um discurso. Vai ser a plaquinha lá da missão, visão e valores da parede. Porque a plaquinha da missão, visão e valores, ela não é exatamente o que acontece. O que acontece está lá no chão de fábrica, né? Como a gente diz, ali nos corredores, no dia a dia. A experiência do paciente é a mesma coisa. Então, cultura, liderança, engajamento dos diversos stakeholders. Quando eu estou falando dos diversos stakeholders, eu estou falando do colaborador. Gente, não dá para falar de uma experiência do paciente sem experiência do colaborador. Perfeito. Eu não posso pisar na cabeça do colaborador e querer que ele entregue uma boa experiência. Então, isso faz parte, está ligado à cultura e está ligado à liderança. Então, o colaborador é engajamento dos próprios pacientes, engajamento dos familiares e engajamento dos profissionais. Quando a gente fala do médico, o médico também é um colaborador, sem dúvida nenhuma, mas na maior parte das instituições é um corpo clínico aberto. Então, eu tenho o médico como se fosse um cliente também.
certo? Independente dele estar dentro, dele estar fora, porque se ele estiver dentro, ele é um colaborador, ou se ele estiver fora, ele é um cliente, eu também preciso escutar esses profissionais. Porque a gente reclama muito, né? Fala, o médico falou desse jeito, ou o médico não sei o quê. Só que os médicos, eles também não recebem apoio. Eles também não têm isso na formação deles. Como é que você fala, como foi o meu caso, né? Que a mãe de alguém vai morrer? Como é que você fala que a pessoa vai morrer? Ou, enfim. Então, é assim, a gente precisa oferecer ferramentas também para os profissionais, porque eles também tenham um conforto, tenham uma segurança psicológica para poder também atuar de uma melhor forma. Então, engajamento de todos esses stakeholders. Então, aí quando a gente fala em método, é escutar todo mundo para a gente ver o que a gente transforma. E o último, que suporta esses 3 pilares estratégicos, são as métricas. A gente precisa entender o que a gente está medindo, para a gente ver o que a gente está evoluindo, para não ficar só na percepção. Então, a gente tem, hoje, eu sempre falo que métrica não é só experiência, não é só satisfação, mas se você não começou nem por aí que você tem que começar. Bom começo. Né? E depois a gente tem que avançar com métricas que mostrem que, por exemplo, a partir do momento que eu comecei a atuar com cuidado centrado, educando o paciente, engajando ele no tratamento, apoiando ele para o autocuidado, o quanto ele deixou de reinternar, o quanto ele deixou de usar o serviço de forma errada. E aí outros indicadores como PROMS, Patient Reported Outcome Measure, que são indicadores de desfecho clínico que importam para o paciente, e os PRAMES, que são os Patient Reported Experience Measure, que são os indicadores de experiência que importam para o paciente. Dando um exemplo a grosso modo, só para a grosso modo mesmo, porque isso é um assunto bem profundo, quando a gente fala, por exemplo, de PROM, um paciente de câncer de próstata, antes qual era o indicador que a gente olhava, o indicador assistencial? Índice de sobrevivência. Só que além dele estar vivo, quais são os indicadores que importam para ele? Ele tem disfunção erétil? Ele tem incontinência urinária? Então, assim, esses são indicadores que importam para o paciente. Então, existe hoje, quem já estudou saúde baseada em valor, tem lá a ISHON, né, que é vocês podem depois procurar, aí tem vários PROMs e PRAMs já prontos, na verdade, a maior parte são PROMs, e que vocês podem, só que eles são vistos por linhas de cuidado, isso que é muito complexo. Então, é assim, eu não vou ver não tenho um PROM e PRAM para cardiologia, eu tenho para infarto do miocárdio. Então, é por isso que tem tanta complexidade de avaliar tanto as questões de desfecho. E os PRAMs, eles estão muito ligados à qualidade de vida. Então, como era a tua qualidade de vida antes do procedimento, depois do procedimento, você aplica os mesmos questionários de tempos em tempos. Mas, gente, a gente não precisa correr se a gente ainda nem anda. Então, a gente precisa começar, sabe? Comecem pequeno. Comecem estruturando determinadas coisas até chegar no momento que você vai entender que realmente, do jeito que você está atuando, do jeito que você está fazendo a diferença, você está entregando melhores desfechos para os pacientes. Então, recapitulando, 3 pilares estratégicos: segurança, qualidade, cuidado centrado e excelência na jornada. E o que suporta isso? Cultura organizacional, liderança, engajamento dos diversos stakeholders e as métricas que a gente vai acompanhar. Nossa, perfeito. Ele me lembra muito, eu gosto muito da metodologia da Disney, né? De experiência do cliente. E ele fala que a gente abre uma empresa por quê? Porque a gente quer ter resultado financeiro, a gente quer ganhar dinheiro. A gente consegue ganhar dinheiro quando a gente tem cliente satisfeito, que gaste mais, e lealdade, né? Que ele volte e gaste mais vezes lá e que ele fale para as pessoas gastarem dinheiro lá. Então, a gente precisa ter a lealdade deles também, tá? Além da satisfação. E a gente consegue a satisfação quando a gente engaja os colaboradores, porque eles que vão entregar a magia, né? Como diz a Disney. Então, não adianta nada a gente querer a satisfação dos nossos clientes se a gente não tem a satisfação dos nossos colaboradores. E para garantir a satisfação dos nossos colaboradores, a gente precisa ter uma excelência em liderança. Então, casa exatamente com o que você acabou de me falar. É isso, Thaís. Uma coisa depende da outra. Não existe fórmula mágica. Não existe empresas que contratam consultorias e acham que a consultoria vai resolver todos os seus problemas. Se você não mudar a sua cultura, se você não mudar o mindset das pessoas que trabalham ali dentro, e elas só vão mudar através da cultura e da liderança, as coisas não vão acontecer. Então, uma coisa, ela realmente depende da outra. E eu que sou da era antiga do marketing, a gente dizia que a gente gasta
pode ser que esses números estejam diferentes hoje, mas a gente gastava 5 vezes mais para captar um cliente novo do que para manter o cliente na base. E na área de saúde, sabe o que a gente faz? A gente deixa a porta da frente aberta para captar cliente e não faz nada para fechar a porta dos fundos. Então, quer dizer, como eu me relaciono com esses pacientes, clientes, independente do seu tipo de serviço, se é um laboratório, se é um hospital, eu me relaciono com ele só na hora, é só transacional, é só na hora que ele utiliza? E outra coisa que vale a pena a gente dizer é que nem todo cliente é paciente, mas o paciente é cliente. Então, a gente precisa olhar para essas questões, entender que o paciente é cliente, sim. Agora, nós, como clientes, somos clientes de qualquer tipo de serviço. Então, tem uma diferença, gente. Nossa, muito bom. Para encerrar, eu queria que você me falasse assim, se você fosse dar os primeiros passos que a pessoa deve seguir para começar a colocar o paciente no centro, quais seriam? Primeira coisa é realmente ter a visão de fora para dentro. É não a gente ficar olhando só para o nosso próprio umbigo. Então, a gente falar, eu trabalho aqui há 500 anos, eu sei o que acontece. Então, é trazer verdadeiramente o cliente, escutar esta visão de fora para dentro. Então, se você já tem, por exemplo, hoje, se você já faz coletas de dados, aí olhe as informações que você tem. Se você identificou ali que ali tem, por exemplo, 3, 4 questões que são importantes, aprofunde essas 3, 4 questões com várias técnicas de pesquisa. Você pode fazer um grupo focal, você pode fazer outro tipo de entrevista com o paciente, mas, enfim, se aprofundem nisso, tá? Então, eu acho que esse é um primeiro passo. Se você não tem ainda se você não faz nada disso, então, assim, a primeira coisa é fazer um diagnóstico, é entender o paciente, a família, o colaborador, o médico, é escutar todos esses stakeholders, fazer um diagnóstico e daí você desenhar um plano estratégico da experiência. Mas, para que isso seja sustentável, você precisa ter uma governança em experiência do paciente. Então, dentro da sua instituição, quem é que vai cuidar disso? E como é que a gente define quem são essas pessoas? Tem alguns comportamentos que devem ser avaliados? Ou deve ser, traga uma equipe nova ou pega a equipe que já existe? Como é que funciona isso? Não, a equipe que já existe, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, assim, além dos comportamentos, a gente precisa entender que a experiência é algo transversal. Então, eu preciso ter pessoas de todas as áreas que estão envolvidas nessa entrega da experiência, tanto da assistencial quanto da gestão. Porque quando eu tenho uma área, quando a instituição não tem ainda maturidade para ter uma área de experiência, o problema vai virar da área. E aí ninguém faz nada para transformar verdadeiramente, porque o problema é do outro, não é meu. Quando a missão é de todo mundo, então de ter todas as áreas ali envolvidas, por isso que a governança, para mim, ela tem todas essas áreas. Se eu estou falando de um hospital, tem que ter gente da qualidade, tem que ter diretoria clínica, tem que ter enfermagem, tem que ter marketing, tem que ter comunicação, tem que ter RH, tem que ter facilities. Então, assim, ela é transversal. E claro que a gente precisa de perfil de pessoas. Perfil de pessoas, principalmente daqueles que vão ser os multiplicadores, não necessariamente do pessoal da governança. Porque da governança eu vou tratar aqui de um plano de trabalho e da execução. E depois, como eu vou tratar disso, vou ter multiplicadores. E essas pessoas, sim, têm que ser pessoas que tenham... que sejam acolhedoras, que tenham tato, que tenham um livre acesso dentro da instituição, que conheçam as questões técnicas, então que seja realmente boa naquilo que ela faz, mas que ela também tenha esse perfil mais aberto para ela poder circular pela instituição e convencer, né? É como uma religião, é trazer ali as pessoas para fazerem parte desta religião. Nossa, muito bom. Kelly, e se as pessoas quiserem te encontrar, aonde que elas te encontram hoje? Agora é a propaganda, então. É o Acesse o www.patientcc.com. A Patient Centricity Consulting tá aí, esse nome fácil, gente. Ele tá aí. Língua, né? Mas olha só, Thaís, quando eu fui inventar o nome da Patient Centricity, não tinha nada no Brasil. E falar
atenção centrada no paciente, consultoria não era chique, né, gente? Então tinha que ter um nome aqui em inglês. Só que pensem que a minha formação é marketing. E aí, quais são as siglas de Patient Centricity Consulting? PCC. Então, vocês lembram na época, antes da pandemia, que a gente ia para as reuniões presenciais? Porque agora a gente praticamente não vai. Aí você tinha que dar lá o seu nome na portaria, nenhuma recepcionista conseguia falar o nome da empresa. Imaginando e agora. falar que a Kelly do PCC chegou, não pegava muito não bem. Não ia falar muito bem, não. Mas hoje vocês podem acessar aí todos os canais nas redes sociais da Patient Centricity Consulting, aqui do Instagram, do LinkedIn, e o nosso site. E o meu LinkedIn é Kelly Cristina Rodrigues. É isso. Kelly, muito obrigada pela sua presença aqui, por nos inspirar hoje. E eu espero que vocês acompanhem os próximos episódios que nós teremos. Obrigada. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso.